A gente volta para o noticiário para falar de COP30. Agora sim, Piotr, agora vem. O primeiro-ministro da Alemanha, o Friedrich Merz, disse que a delegação do país ficou contente por deixar Belém depois da participação na COP30. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Merz havia participado da cúpula de líderes em Belém nos dias 6 e 7 de novembro e prometeu apoio ao Fundo Florestas para Sempre, mas sem especificar o valor da doação, que, aliás, Silvio, nem chegou o valor da doação por parte da Alemanha. Agora cometeu um sincericídio o primeiro-ministro ali. Nos perdoe quem está acompanhando a gente pela rádio, mas fizemos aqui a exibição do vídeo do primeiro-ministro com a legenda em português. Ele disse claramente que perguntou ali aos jornalistas se gostariam de voltar ao Brasil. Ninguém levantou a mão. Eu acho que foi talvez o maior ou um dos maiores, porque é um governo que de fato só deu vexames internacionais. Agora, essa COP, ela reuniu o menor número de autoridades, teve problemas de infraestrutura. O nosso Carlo Cauti, que esteve lá, descreveu isso ao longo de toda a semana. Problemas, de fato, básicos e vexatórios, repito. Banheiros, problema com infiltração, falta de ar-condicionado, invasão ali daqueles índios com cocarda chupi e por aí vai. Foi tudo muito ruim. O barco, a dancinha da Janja e tudo muito caro. Por exemplo, essa OEI, a organização internacional que cuidou dessa infraestrutura, recebeu R$500 bilhão sem licitação. Isso será investigado pelo Tribunal de Contas da União. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quando um líder dessa estatura, como esse alemão, fala, nós queríamos sair logo de lá, desse lugar, daquele lugar. Essa é a expressão. Só a legenda, só a fala dele, que rodou o mundo, já fala por si só. A gente não precisa nem ir além em relação a tudo isso. Só a fala dele já deixou tudo muito claro, Paula. Foi, de fato, uma vergonha. Deixa eu aproveitar para exibir a capa, porque é a reportagem de capa desta semana, o Silvio bem lembrou, assinada pelo Carlo Cauti, a Sara Pérez também. O fiasco está então na tela para quem nos acompanha. Em especial exclusivo, aliás, para quem é assinante da Revista Oeste, mas o Cauti faz uma descrição da semana que ele passou lá em Belém do Pará. Agora é forte essa declaração do primeiro-ministro, hein, Ana? A pergunta foi a seguinte: quem de vocês gostaria de ficar aqui, falando do Brasil? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Olha, mais claro objetivo eu não imaginaria. Daquele lugar, né? Já dá a conotação exata do que foi essa feira, né? Como o Cauti muito bem colocou, daquele lugar. Agora, acho que a gente pode resumir como o segundo 7-1, né? Tá aí. E aí, Augusto Nunes? Não adianta o Lula, de novo, reaparecer com aquelas bravatas, né? Que é como uma das mais recentes, faremos a maior COP da história. Não adianta, a realidade se impõe. A gente vive dizendo, não adianta brigar com os fatos. Aí, nós estamos avisando, não precisa ser profeta para fazer isso, faz o quê? Faz um ano. Nós estamos dizendo, não vai dar certo, não há rede hoteleira, não há infraestrutura, é uma cidade sem saneamento básico. Aquilo ali é o esconderijo dos Barbalho. A única coisa que aconteceu lá para festejar foi o casamento do velho Barbalho, né, que aos 80 aí casou outra vez aproveitando a COP, com dinheiro nosso. Não tenha dúvida, ele fez tudo com o dinheiro nosso. Os Barbalho começaram na oposição, eram do velho MDB. Aí descobriram o lado mais fácil para roubar e foram onde continuam. Tem um filho ministro, outro governador.
E eles falam, foram bem educados, os filhos, parece que eles estão falando diretamente de Princeton, coisa desse tipo. Está ali, naquela cidade, na casa deles tem esgoto, tem água, tem ar-condicionado. Para eles foi uma beleza. Agora, esse alemão, pela objetividade, aí merece os parabéns. Sim. É sair de lá mesmo. É sair disso. Eu conversei com várias pessoas que não são jornalistas, isso aqui é um horror. Você não consegue um ambiente para ficar trabalhando, não tem internet, não tem água, não tem lugar, está ocupado. Aí, de repente, aparece a Greta, que é para deixar a coisa desastrosa. Né? Aparece os visitantes, aparece o Boulos para dizer que vai ser um espetáculo, aparece aquele desfile de jeito fantasiado de bicho que não existe na Amazônia, tal. Quer dizer, fizemos um papel ridículo com a colaboração indispensável dos ladrões que lucraram mais uma vez. E além de traumatizar os jornalistas alemães, o Brasil não conseguiu um tostão aí da Alemanha para esse fundo, florestas para sempre. Imagina só, o Brasil inventou de fazer Olimpíada, Copa do Mundo, com a alegação de que isso traria um legado ao país. Sim. Bom, o legado foi de roubalheira, porque boa parte das estruturas não funciona até hoje. Alguns estádios não deveriam existir em alguns estados brasileiros porque eles não fazem sentido lá. Enfim, é toda essa coisa toda. Imagina um alemão agora. A Alemanha está em crise, tá? A Alemanha tem que cuidar de uma série de problemas internos. Ele diz assim, eu vou doar para um país que prometeu para o próprio povo dele que faria da Copa do Mundo e das Olimpíadas e dos Jogos Pan-Americanos que antecederam tudo isso daí, né? Que seriam exatamente os motores de uma recuperação do país. Aí ele vai para um lugar que não tem esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Quando ele fala voltar daquele lugar, ele não está se referindo só à falta de ar-condicionado. Ele não chegaria a esse ponto. É difícil, a internet não funciona. Isso é o que atrapalhou o operacional. Ele andou pela realidade que o povo de Belém anda todo dia. Pela falta de saneamento básico, serviço básico de saneamento, em que as pessoas estão sujeitas e a todo tipo de doença. É claro que ele não quer ver aquilo. Imagina... Se ele tem para onde ir, ele voltou para a Alemanha, perguntou para os jornalistas, vocês querem voltar? Tem um amigo meu que é jornalista, não vou citar o nome dele, que ele tem uma boa diretriz para as viagens dele. Então, eu vou dizer aqui, todo mundo vai entender. Ele fala assim, eu não vou para lugar nenhum onde não haja uma hidra para apertar. É isso aí que o cara diz. Isso foi Belém. Isso foi Belém, uma cidade sem uma hidra para apertar, é isso aí. Ou seja, né, é o que está por trás de qualquer cidade que não tem serviço de esgoto, meu Deus. É isso. Não tinha hotel, não tinha água. O nosso Caute voltou mais magro de lá, só no suor. Ele ainda manteve o paletó. No último dia, ele abriu mão do paletó. No último. No último dia. Também porque o paletó se recusou a sair, né? Porque não dava mais. Agora, é possível fazer alguma coisa decente num lugar assim? Não, só para roubar. Imagina lá o chanceler alemão, ele olha para aquilo, vê a Janja dançando num iate de luxo ao lado do Lula. A mesma dança. Exato. Anda por lugar sem saneamento. Ele fala, eu vou doar o dinheiro do alemão assim tão facilmente, isso aí. Do pagador de impostos da Alemanha, para um lugar em que o presidente faz festa, num lugar em que as pessoas não têm saneamento básico. Pega o pragmatismo alemão, o cerne do pensamento alemão. Óbvio que não, mas está certo ele. Lamentavelmente, a gente vai perder um recurso que provavelmente ia ser mal utilizado. Mas essa é a imagem. Deixa eu registrar aqui nossa audiência, mais de 87 mil telas acompanhando Sem Filtro nesta segunda-feira. Vou pedir um like para você que está acompanhando e também para você se inscrever no nosso canal. Tem muita gente que acompanha o Sem Filtro, mas ainda não é inscrito. Importante para a gente, somos mais de 3.370.000
1000 inscritos no canal da Oeste. Daqui a pouquinho a gente chega com a Oeste TV, vai ser um outro patamar, mas é importante a gente seguir crescendo aqui no nosso canal. Então você que está chegando agora, que está conhecendo a nossa programação, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, interagir com a plataforma, que é bem importante para a gente seguir aqui crescendo, para que o YouTube também recomende o nosso conteúdo para outras pessoas que porventura ainda não conheçam a Revista Oeste. Augusto Nunes está me olhando? Não, só queria completar o seguinte, antes que comecem os oportunistas, eu já ouvi um vereador falando isso, não venham falar mal de Belém, não critiquem, não venham com essa conversinha fiada, não. Nós estamos falando em defesa do povo de Belém. O povo de Belém é que é o grande prejudicado, porque gastaram o dinheiro que deveria ser investido nas carências locais, né, para que elas acabem, deixaram esse dinheiro para roubar. É a mesma turma. E já começa o falso patriotismo. É isso. Belém, todos nós sabemos as belezas que tem no Pará, todo mundo aqui sabe do potencial que tem o Pará, mas não é organizando COP desse tipo que o Pará vai ter o destino que merece. Precisa trocar de organizadores aí, de políticos.